O pessoal tem essa coisa, não pode fazer perguntas. Porque se você ficar fazendo pergunta, parece que você está entrevistando a pessoa. Quando eu falo sobre aproximar para contribuir, quando eu falo sobre a OCAFAP, né, ouvir com atenção e falar com paixão, o que é ouvir com atenção muitas vezes? É você fazer perguntas e através dessas perguntas, através das respostas dessa pergunta, das perguntas que você está fazendo, você consegue entender melhor de onde que a pessoa vem. Você consegue entender melhor quais são os pontos de conexão que tem entre você e ela. Fechado? Maravilha isso. Só que não pode fazer perguntas, porque senão vai parecer que você está entrevistando. Os maiores entrevistadores do Brasil e do mundo não são pessoas que querem estar, os famosos ou os chefes de estado querem ser entrevistados por eles. E muitas vezes não é nem que eles, eles querem porque é divertido, porque é legal, por isso você está dizendo não, eles querem ser entrevistados porque eles querem ter unção das pessoas, mas principalmente porque eles querem ser pintados de uma forma mais humana. E não tem forma mais humana de você dar atenção para alguém do que você deixar a pessoa contar a própria história dela e através das suas perguntas você ir tecendo junto com ela essa história. Seres humanos são viciados em histórias, seres humanos são viciados em falar deles mesmos, principalmente se for com o objetivo de trazer algum ensinamento, trazer alguma ideia, trazer alguma coisa que tenha sentido. Quando você fala, de propósito, de sentido, a galera meio que, mas deixa eu contar um pouquinho da minha história, entende? E nisso daí que esses entrevistadores são sensacionais, são maravilhosos, no sentido que eles fazem a pessoa se divertir contando a história dela. E como que eles fazem isso? Esse que tá o segredo, de você ouvir com atenção e falar com paixão, que no final a galera acha que é separado. Quando eu falo sobre isso, quando eu falo do OCAFAP, o pessoal acha que são duas regras separadas. E às vezes, a paixão com a qual você ouve, ou com a qual você fala na hora de ouvir, os sinais que você dá, as respostas que você dá, as suas reações, quando são legítimas, quando são de verdade, né? Também tem esse detalhe. Você vai dar reações verdadeiras e daí a pessoa vai estar contando uma história dela e você, caramba, eu nunca passei por isso. Como é que foi isso pra você? Personalização. Ou então, caramba, eu vi uma coisa parecida com essa, mas comigo foi totalmente diferente, foi assim, assim, assim. E com você? O que mais que aconteceu depois disso? Qual foi a sua reação? Como que as outras pessoas agiram depois disso? O que aconteceu depois? Eu quero saber. Mas é de uma forma ingênua, por assim dizer, de uma certa forma ingênua, né? Eu tô escolhendo com muito cuidado a linguagem que eu tô usando aqui, mas você tá falando de uma forma ingênua, mas por um outro lado, é genial esse poder de você dar uma atenção real e ao mesmo tempo através das suas expressões, através de como você se comunica, quando você tá colocando essa expressão, essa reação, você consegue fazer a pessoa sentir, não, peraí. Esse cara realmente tá me ouvindo. Esse cara realmente tá me ouvindo e ele realmente se importa. É com isso que você consegue estabelecer uma conexão com a pessoa que não depende de você ficar só concordando com ela o tempo todo. Que nisso daí eu concordo. O pessoal fala, a galera de comunicação, de desenvolvimento pessoal, principalmente o pessoal de desenvolvimento pessoal masculino, fala, você não tem que concordar com ela o tempo todo. E realmente não tem que concordar com ela o tempo todo. Você tem que concordar mais do que discordar. Porque senão o que você tá fazendo ali? O que você tá fazendo conhecendo uma pessoa que tem mais coisas que vocês não têm em comum do que coisas que tem em comum? Por que você vai estar lá conhecendo uma pessoa que você discorda mais do que concordar só porque você quer beijar na boca e transar, só porque você quer... Não tem sentido, não tem muito sentido isso daí. O negócio todo é, se você sabe fazer perguntas... vai parecer uma entrevista. Assiste os bons entrevistadores. Assiste como é que eles perguntam, como são as perguntas que eles fazem, como que eles entram nas perguntas, como que eles trazem a opinião deles, como é que eles trazem a visão deles, o sabor deles para as histórias, como que eles dão a versão deles das histórias, como que eles constroem junto com o entrevistado a história que o entrevistado está contando, como que faz parecer, como é que os bons entrevistadores fazem essas perguntas, e é uma série de perguntas, como é que eles fazem essa série de perguntas literalmente parecer com uma conversa de bar, uma conversa entre amigos. Eles falam com muita paixão? Falam com muita paixão, têm reações genuínas, trazem relação e personalização. Eles relacionam e personalizam, que é a coisa que eu ensino tanto na escola quanto no tímido. Relacionar e personalizar. O que é relacionar? É você trazer a tua própria versão de quando você passou por uma situação semelhante à situação que foi passada pela pessoa que está te contando a história. O que é personalizar? É você perguntar por mais, é você pedir por mais. Putz, eu nunca vi uma coisa parecida com essa, me conta mais sobre isso. E daí você vai e aprofunda com a pessoa. Através disso, você consegue, na sua conversa, fazer ela durar mais
um tempo mais longo, consegue fazer ela durar mais, consegue fazer ela se aprofundar mais e fazer a pessoa sentir que ela tá passando com você mais tempo do que ela tá passando. Principalmente se você consegue ter essa conversa ao longo de mais lugares. Como assim ao longo de mais lugares? Se você consegue se movimentar quando conversa com a pessoa. Instintivamente, isso é uma coisa natural do cérebro humano, tá? A pessoa instintivamente vai sentir como se ela tivesse passado mais tempo com você do que ela passou de verdade, se essa conversa funciona de um jeito que vocês estão em mais de um lugar, em que vocês andam e que vocês transitam de um lugar para o outro durante a conversa, beleza? Vai fazer ela sentir que ela passou mais tempo com você. E daí a tua linguagem corporal vai servir para aprofundar, para ir mais fundo, para criar uma conexão emocional mais poderosa. Através da conversa você consegue fazer isso? Sim. Através de longas horas de conversa, através de uma conversa bem aberta, através de uma conversa bem franca, através de você contar suas histórias mais profundas, através de você se vulnerabilizar através da tua conversa, da tua linguagem verbal. Mas principalmente a tua linguagem corporal é muito mais poderosa para criar essa conexão emocional. E sobre isso que a gente vai falar na próxima sessão da mentoria. Mais na linguagem verbal, o que você faz? Relaciona, personaliza quando você estiver ouvindo, ouve com atenção, se vulnerabiliza e conta histórias que criem conexão com a pessoa, conta histórias com emoção, ou seja, o falar com paixão. E tem esse elemento que eu falo muito pouco dele publicamente, falo muito pouco dele nos vídeos no YouTube, no Instagram. Não sei se tenho muito, não sei se aprofundo muito sobre isso nos cursos, mas nas mentorias eu falo isso. O cara que manja bem do OCAFAP, ele faz os dois ao mesmo tempo. Ele fala com paixão enquanto ele tá ouvindo com atenção, porque ele consegue trazer paixão nessas reações e fazer a pessoa sentir que ela tá realmente sendo ouvida, que você realmente se importa. O que volta pro início, para a primeira parte do que eu falei. As pessoas têm um assunto que elas mais amam falar, que é sobre elas mesmas. Se você mostra que você tá dando atenção real e que você se importa de verdade, e você coloca uma emoção verdadeira nisso daí, caraca, maluco. A diferença que isso daí faz. E como que você faz isso? Olhando nos olhos, de verdade, sorrindo de verdade, prestando atenção de verdade, pegando as coisas que ela tá falando pra você, que a pessoa tá falando pra você, trabalhando em cima delas e trabalhando em cima dessa comunicação de, tá, beleza, o que isso daqui significa pra ela, sobre o que ela quer falar entre isso daqui, entre essas coisas que ela tá me dizendo, o que faz mais sentido pra ela, sobre o que ela mais quer falar, o que é mais importante pra ela. Tá fazendo sentido até aqui, tudo que eu tô falando? Esse é o jogo. Total, o jogo tá inteiro nessa nuance. E quando você fala de sedução, quando você fala de relacionamento, quando você fala de paquera, o jogo está inteiro em entender o papel das três linguagens. A linguagem verbal é lógica, para profundidade, para abertura, para amplitude da conversa. A linguagem corporal para emocional, para profundidade. E a logística para fazer acontecer as aventuras que vocês forem viver juntos.